Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Fechamos um ciclo de 3 grandes solenidades sequenciais. Domingo retrasado, nós celebramos a ascensão do Senhor, Jesus que foi definitivamente para junto do Pai, prometeu que não nos deixaria só, não nos deixaria órfãos, e que enviaria o Espírito Santo para guiar os nossos passos, nossas ações e a nossa missão. E no domingo passado, nós celebramos Pentecostes, a recepção do Espírito Santo, que nos conduziu em missão. E hoje, numa espécie de síntese de tudo isso, e de um tempo pascal, nós celebramos esse Deus trino, esse Deus que se revela em 3 pessoas, não 3 deuses, um único Deus que se revela em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Nós, quando iniciamos a missa, nós iniciamos com o sinal desse Deus trino. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo em seguida, nós temos como antífona inicial da missa também a invocação desse Deus trino. Quando dizemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ali nós começamos a conhecer esse Deus grandioso. Quando nós falamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, nós estamos afirmando que esse Deus que se encarnou no Filho, que se fez um de nós, semelhante a nós, exceto no pecado, esse Deus que desce do seu infinito, das suas alturas, do firmamento, para estar entre nós, não é pelos nossos merecimentos, é por graça pura dele. Por isso, nós falamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos a graça de conhecer Deus, que até então não era conhecido pelo ser humano. O Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai, é infinitamente grande, que não era possível conhecer na limitação humana. Por isso, no Antigo Testamento, não há definições de Deus. Ninguém conseguia ver Deus, ninguém conseguia definir Deus, e até hoje também não conseguimos definir Deus, porque Deus é indefinido. Toda vez que nós definimos alguma coisa, nós colocamos limites, nós colocamos parâmetros, e esses parâmetros, esses limites, são humanos, são até onde nós podemos alcançar. Por isso, se eu digo Deus é isso,
isso tem limite. Ele deixa de ser Deus, porque Deus não tem limite. Ele é infinito. Então não cabe nenhuma definição de Deus. Por isso é tão difícil estudar teologia, é tão difícil falar para a criança na catequese sobre Deus. E quando a gente fala para a criança na catequese sobre Deus, nós falamos: Deus é Pai. É o máximo que a gente pode falar. E aí, se a criança tem um pai que não corresponde, que não é alguém presente na sua vida, algo bom, essa criança vai crescer com uma imagem distorcida de Deus. Se ela tem um pai carrasco, se ela tem um pai ausente, se ela tem um pai agressivo, se ela tem um pai abusador, ela vai ter essa imagem de Deus. Veja como que as nossas definições e limitações são precárias. Mas São João ousou definir Deus. Ele disse: Deus é amor. E foi essa definição que mais se aproximou para nós entendermos um pouco do que é Deus. Quando João diz que Deus é amor, ele abre um leque infinito de possibilidades, porque o amor também tem o seu aspecto infinito. Então, é uma das definições mais perfeitas, embora também limitada, para falar sobre Deus. Por isso que nessa antífona de entrada, quando nós dizemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, logo em seguida nós dizemos o amor do Pai. Esse Pai é amor. E toda vez que nós temos gestos de amor, nós revelamos um pouquinho de Deus neste gesto. Todo gesto de amor verdadeiro revela Deus. Esse Deus infinito lá do Antigo Testamento, que só vai se fazer conhecer pela pessoa, a segunda pessoa, Jesus Cristo. Mas a antífona continua trazendo essa trindade. Então, ao dizer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, vai dizer em seguida: e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. O Espírito Santo é comunhão, é unidade, nessa grande diversidade que nós somos. É o Espírito Santo que une o Pai e o Filho, tornando-os unos. E assim nós vamos entendendo essa trindade indizível, mas que mostra o infinito amor de Deus por nós. Um Deus que se desdobra em 3 pessoas para que nós o conheçamos. Isso é amor. Por isso São João diz que Deus é amor. É um amor infinito por nós. E é esse amor que fez com que Ele enviasse o seu Filho unigênito, como diz o Evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo, Deus nos amou tanto, que Ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, para não morrermos. E todo aquele que nele crê, não morre. Aqui ele não está dizendo da morte física. A morte física é fato. Todos nós um dia vamos morrer. Mas ele diz aqui da morte eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, como segunda pessoa da Trindade, esse não morre jamais, esse terá vida eterna, esse alcançará a eternidade junto com esse Deus trino. Assim fala João no Evangelho de hoje.
Então ele envia o seu Filho, ele se faz um de nós, ele vem habitar entre nós, é o mistério que nós celebramos no Natal, justamente com essa finalidade: salvar o mundo, salvar a humanidade. Ele não veio para condenar ninguém. Olha como Deus é infinitamente misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca. Ele veio para salvar. Às vezes, na nossa ignorância, na nossa pequenez, nós ousamos condenar as pessoas, julgar e condenar as pessoas à revelia. Não aprendemos nada com Deus. Não cabe a nós condenar ninguém, seja o erro que for que a pessoa cometeu. Não somos juízes dos nossos irmãos. Nós devemos cuidar da nossa vida. É Deus que tem essa missão. E ele deixa muito claro aqui que enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, para nos salvar. E ele sabe quem ele salva. Ele quer que todos se salvem. Mas cabe a nós cuidarmos da nossa salvação. E para isso, nós precisamos crer nele. Quem crê em Deus, nesse Deus trino, será salvo, diz São João no Evangelho de hoje. Quem não crê já está condenado, ele diz. A condenação passa por não acreditar em Deus. Assim, ele vai mostrando para nós o caminho. Precisamos acreditar no seu Filho unigênito. Não foi por acaso que ele veio ao mundo. Não é por acaso que quando você entra ali na porta da igreja, você já vê de frente à cruz, Cristo crucificado. Ele está ali para você olhar para ele e lembrar: não foi em vão que ele veio ao mundo, não foi em vão a sua morte. Ele fez tudo isso por nós, por amor a nós. É por isso que São Paulo da Cruz vai dizer que a paixão de Cristo é a mais estupenda obra do amor de Deus, porque além dele enviar o seu Filho ao mundo, ele permitiu que o seu Filho morresse para nos salvar. Isso só pode revelar um amor infinito, que não cabe em nenhuma definição, em nenhuma palavra. Então, quando nós entramos, nós deparamos com a cruz. Ele veio ao mundo por nós, ele morreu por nós. É um Deus que dá a vida por nós, e ele faz isso porque nos ama infinitamente. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho do livro do Êxodo, e essa primeira leitura narra o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus no mais alto dos céus, muito distante das pessoas, e as pessoas se colocavam muito distante de Deus, porque nós também podemos nos colocarmos distante de Deus. Mas Deus quis estar com o seu povo, e aí escolheu Moisés para ser aquele que iria mostrar Deus, esse Deus infinito, para o seu povo. No texto de hoje, nós vemos que Deus se manifesta a Moisés, e naquele tempo, Deus se manifestava de forma epifânica, de forma teofânica, de maneira simbólica, com sinais que representavam, não era como pessoa física. Isso só vai se dar no Novo Testamento com Jesus Cristo. Ele se apresenta para Moisés e pede que ele suba ao alto de um monte levando 2 tábuas de pedra. Ali seriam gravados, registrados os seus mandamentos, os seus ensinamentos, e uma forma de ter Deus sempre conosco, nós já vimos isso em outras celebrações, é viver os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Cada vez que a gente vive o ensinamento de Deus, ele se faz presente entre nós. E Moisés tem essa árdua missão. Quando Moisés se encontra com Deus,
Esse encontro é tão grandioso, e aqui é narrado como Deus descendo das nuvens, e Moisés se sentindo tão pequeno, ele se curva, ele coloca seu rosto por terra, ele não pode enxergar Deus. Naquele tempo, lá no Antigo Testamento, quem visse Deus face a face, morria. Era um Deus terrível, não se podia ver Deus, sentia-se Deus. E Moisés então se dobra, abaixa o seu rosto por terra, mas isso não impede dele reconhecer a grandeza de Deus. E aí então, Moisés vai reconhecer esse Deus que é Senhor do céu e da terra. Um Deus que é infinitamente misericordioso, que é infinitamente clemente, paciente e rico em bondade. Um Deus que é fiel. E esse Deus é que ele vai passar para aquele povo hebreu durante a travessia do deserto. A grande missão de Moisés é ir até o Egito, tirar o povo da escravidão e conduzi-lo para o deserto, sempre dizendo para aquele povo: Deus é misericordioso, Deus é clemente, Deus é paciente, Deus é rico em bondade, Deus é fiel. Nas horas de desertos da nossa vida, quando a gente acha que Deus nos abandonou, quando nós achamos que estamos longe de Deus, nos momentos difíceis da nossa vida, vamos lembrar essa recomendação de Moisés para o povo hebreu. Lembre sempre, por mais que você esteja atravessando momentos difíceis, Deus é misericordioso, Deus é clemente, é paciente, é bondade, é fiel. E aí então, tendo essa rica oportunidade, o que é que Moisés pede para Deus? Não nos abandone, esteja sempre conosco. Já que eu ganhei esse privilégio de tê-lo presente na minha vida, ele não pediu por ele, ele pediu pelos outros, pelo povo. Permaneça sempre conosco. É por isso que com a vinda de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele será o Emanuel, o Deus conosco. E toda vez que a gente faz uma procissão, toda vez que nós fazemos uma romaria, nós lembramos desse Deus que caminha conosco. Agora na próxima quinta-feira, nós teremos Corpus Christi, e vai haver a procissão lá até a catedral, aonde nessa procissão que a igreja faz no dia de Corpus Christi, lembramos, é esse Deus que caminha conosco, é esse Deus que não abandona o seu povo, apesar das nossas fraquezas, apesar de sermos um povo de cabeça dura, como disse Moisés, apesar de tantas vezes nós desviarmos dos seus ensinamentos, ele está ali sempre fiel conosco. Por isso o salmo que nós ouvimos, que é um trecho do cântico de Daniel, ele vai dizer para nós: esse Deus infinito, nós louvamos, nós honramos, nós damos glória eternamente. E para que isso seja reconhecido e vivido, São Paulo, na segunda leitura, vai dizer para nós: não é algo pronto, é algo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Reconhecer esse Deus não se dá num passe de mágica. Eu vim para a igreja hoje e teve um insight e ali eu reconheci Deus. Não é bem por aí, é um processo na nossa vida de reconhecimento. Por isso ele vai dizer: trabalhai o vosso aperfeiçoamento. Nós nos aperfeiçoamos no conhecimento de Deus, pela nossa dedicação, pelo nosso empenho, pela nossa vivência dos seus ensinamentos. Nós vamos nos aperfeiçoando, nos encorajando para vencer as dificuldades da vida. E por isso Paulo vai pedir que a gente viva a concórdia. Concórdia é o oposto de discórdia.
Às vezes nós vivemos mais a discórdia do que a concórdia. E Paulo diz: esforce para viver a concórdia, estarmos em concordância com Deus nas nossas relações humanas, porque nós mostramos a concordância com Deus nos nossos atos humanos. É ali que nós somos provados se estamos em concordância com Deus, são nos nossos relacionamentos humanos. E assim Paulo vai nos ensinando esse caminho para viver em paz e para Deus estar sempre conosco. E ele encerra essa segunda leitura da carta aos Coríntios com aquela antífona que nós fazemos no início da missa, que eu fiz referência. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ele deseja que o Deus Trino esteja presente naquela comunidade. E quando nós dizemos isso no início da missa, nós estamos pedindo que esse Deus Trino esteja presente na comunidade, na assembleia, em cada um que está presente na missa. E assim vamos conhecendo esse Deus Trino, que se revela nas três pessoas, para que nós, o conhecendo, vivamos os seus ensinamentos. É o que nos pede a liturgia da Santíssima Trindade.